Vamos para o nosso módulo de número 3, os princípios gerais. Eu quero tratar com você agora a respeito de uma parte muito importante dentro das licitações. Preste bastante atenção em tudo isso que nós vamos tratar. Nós temos muitos princípios que envolvem o mundo licitacional. Você precisa saber dos princípios, porque os princípios eles vão trazer à tona depois as reclamações que você vai fazer dentro da fase processual. Então você vai identificar as irregularidades a partir de agora, aquilo que você, se você já tem experiência com licitação, você vai começar a dar nome a algumas situações que acontecem durante o processo e você até então não sabia onde enquadrar isso. E a partir de agora, então, você começa a dar nome às situações. Então, vamos lá para que a gente possa entender. Acompanhe aí, né, no seu mapa mental, que já foi disponibilizado. Então, nós temos aí os princípios gerais. Eu quero primeiro colocar para vocês aqui o seguinte. Vocês veem que nós temos aí, em princípios gerais, nós temos 4 princípios, onde nós vamos chamar esses princípios de LIMP. Tá? Essa nomenclatura, essa sigla, vai te ajudar a lembrar de todos esses princípios. Então, o LIMP tem que estar contemplado sempre. Por quê? Esses são os princípios gerais que são baseados na Constituição Federal. Então, nós não podemos deixar de contemplá-los. Depois, nós vamos ver alguns princípios que são específicos à questão da licitação. Aonde nós identificamos o LIMP, então? O LIMP ele está do artigo 1º ao artigo 3º da Lei 8666. Então vamos comigo agora fazer a leitura do artigo 3º. Lembrando que nós já fizemos a leitura do artigo 1º, do artigo 2º e agora nós vamos para o artigo 3º. Então que diz o seguinte: artigo 3º da Lei 8666 de 93. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Esse é um primeiro princípio que aparece aqui. A seleção das propostas mais vantajosas para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então você vê que aqui nós temos vários princípios que aparecem nesse artigo 3º. Porém, nós vamos nos apegar somente a esses primeiros aqui que eu estou falando para você. O LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade e P de publicidade. Tá? Então, esses são os 4 princípios que aparecem na Constituição Federal como princípios que regem todo o ordenamento jurídico, não somente a licitação. Então, por isso que eles são os princípios balizadores, eles são os princípios gerais. Nós já falamos da isonomia. Lá nas primeiras aulas nós falamos da isonomia, que é aquele princípio que trata os diferentes de formas diferentes para que eles tenham tratamentos igualitários no final. Tá? Então nós vamos tratar depois da isonomia um pouco mais a fundo. Mas nesse momento então vamos falar dos princípios que estão na Constituição Federal. Vamos iniciar aqui então pela legalidade. Vamos iniciar aí no seu mapa mental pela legalidade. Então, o princípio da legalidade, ele é muito claro, ele mesmo já diz. É um procedimento 100% legal, um procedimento que observa todas as questões jurídicas para que ele possa acontecer. Então, nós temos aí no mapa mental 2 situações. Ele é plenamente formal. Plenamente formal. O que quer dizer plenamente formal? Ele tem toda a sua formalidade escrita, todo um procedimento regido pela legislação. Ele tem tudo acontece de acordo com o que está na norma. A norma dá a base para que esse princípio ocorra, para que o procedimento da licitação ocorra diante desse princípio. Então, essa é a plenamente formal, esse princípio da legalidade. E vinculado. Vinculado ao quê? Vinculado a uma norma, vinculado a uma lei, vinculado a uma legislação. A Lei 8666, se for através, por exemplo, da modalidade de pregão, a Lei 10.520, onde tudo isso daqui está subordinado à Constituição Federal.
Então nós temos aqui a figura do princípio geral da legalidade. E aí nós vamos então para o nosso segundo princípio. O segundo princípio dos princípios gerais é a impessoalidade, para a gente construir o LIMP. A impessoalidade, você vê aí no seu mapa mental que a impessoalidade, o que ela vai buscar? Sempre vai buscar o interesse público, o interesse de todos. O direito individual ele nunca vai ser observado diante do direito público, do direito geral, né? Então, o município vai fazer uma licitação, ele não pode olhar para uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. Ele tem que olhar para um todo. Tudo que ele vai fazer, ele tem que olhar para um todo. Então, o princípio da impessoalidade é justamente isso. O que ele não pode? Privilegiar ninguém, nem prejudicar ninguém. Então, o princípio traz de que o processo administrativo da licitação, ele não pode beneficiar ninguém e nem prejudicar ninguém. Se tiver algum desses fatores ocorrendo, este procedimento se torna anulável, tá? Então você pode entrar com mandado de segurança e anular todo esse procedimento porque ele prejudica uma classe específica, alguma coisa desse tipo. Isso, então, o princípio da impessoalidade. Aí nós chegamos no terceiro princípio geral, que é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, como você vê aí dentro do seu mapa mental, e como ele já propriamente diz, moralidade. O que é moral? Moral é algo que é correto diante da sociedade. Então, ele se aplica tanto à comissão de licitação, às pessoas de dentro do órgão que preparam toda a licitação, que faz todo o procedimento, que deixa tudo bonitinho, até para que o edital chegue na sua mão, até mesmo os licitantes. Então, o princípio da moralidade, ele passeia por todas as pessoas envolvidas no processo, seja de forma técnica, de forma jurídica, de forma administrativa ou o fornecedor. O princípio da moralidade, ele é previsto para todo mundo. Ele leva junto com ele a ética, a lealdade e a boa-fé. Tá? São as questões de moralidade, composição de moralidade societal. Aí nós temos uma situação que, quando o princípio da moralidade ele não é observado, nós estamos diante de uma figura que a gente tem até uma lei específica para isso, que é uma figura criminal, que é da probidade administrativa. Então, quando nós temos uma questão do princípio da moralidade não ser atendido, possivelmente nós estaremos diante da figura da improbidade administrativa, por parte do agente público e podendo ser alcançada também o particular. Lembre-se que a improbidade administrativa ela pode ser transferível. Você responde junto com o agente público que estava ali executando aquele crime no momento e tudo mais, a falta de moralidade. Esse, então, é o princípio legal, o princípio geral da moralidade. E nós chegamos no nosso quarto para formar o LIMP, que é o princípio da publicidade. Deixei ele por último de forma proposital. Por quê? Eu tenho que ter legalidade no processo, não beneficiar e prejudicar ninguém, atender a moralidade, para que daí eu possa publicar tudo isso. Então, feito todo, atendido todos os princípios, eu vou para a publicidade. No seu mapa mental você vai ver aí que está conhecimento ao público. O que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que dar visão geral àquele procedimento. Seja qual for a modalidade de licitação, se é carta convite, se é pregão, se é tomada de preço, se é concorrência, seja qual for o tamanho, o vulto financeiro e tudo mais, você precisa atender à publicidade. E para isso tem regras, tem o tempo específico para cada questão, que nós vamos ver futuramente, mas nós temos então que atender especialmente quem vai participar da licitação. Então, você que vai participar da licitação, você só tem um tempo hábil de conhecer a licitação e preparar toda a documentação porque existe esse princípio, que é o princípio da publicidade. Tá? Então, o princípio da publicidade, ele demonstra principalmente da abertura ao sigilo das propostas, você vê aí no seu mapa mental, e também não há licitação sigilosa. Né? Então, a publicidade ela tem essa intenção. Não pode existir licitação sigilosa. Por exemplo, a prefeitura ela não pode abrir uma licitação e convidar lá quem ela quer para participar e não tornar isso público. Isso não pode.
mesmo que seja uma carta convite, onde o nome já está dizendo, convida outras empresas para participarem. Ela precisa dar publicidade a esta carta convite, onde qualquer um tem interesse pode estar participando também. Então, dessa forma, nós temos os nossos princípios gerais, o LIMP, né, que ele deve ser contemplado. Lembrando, quando ele não é contemplado, nós estamos diante de uma situação de aplicação inconstitucional, pois os princípios estão sendo deixados de atender o quê? A Constituição Federal. Por isso, tão importante e por isso eu estou trazendo ele primeiro para vocês.